Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa, a língua travou aqui. Aula número 10. Hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com a natureza, depois da deformação do caráter humano. Então, sem perda de tempo, vamos lá. Aula número 10. Pastor Paulo Rogério da Cunha falando de Boston. Construindo um caráter cristão, aula número 10. Hoje nós vamos ver a questão, o que aconteceu com essa deformação do caráter humano com relação à natureza. Então, nós já vimos a deformação do caráter humano quanto à quebra do relacionamento com Deus, quanto à quebra do relacionamento com homem, com homem, né? Homem com o seu par. E agora nós vamos ver o que causa essa quebra do caráter com relacionamento à natureza da qual nós estamos cercados. Olha, diz o seguinte, Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, esse primeiro versículo, né, mostra que o homem tinha um trabalho. Então, quem não gosta de trabalho, lembre-se, quem criou o trabalho foi Deus. E ainda não havia o pecado. E ele colocou o homem para fazer o quê? Para lavrar, para cuidar e para guardar de tudo que estava ali. Não é? Seja rios que atravessavam o jardim do Éden, seja árvores, seja frutos, seja animais. Isso estava sob a responsabilidade do homem. O homem tinha que fazer isso. Então, a natureza é um cuidado dado a Deus para que o homem faça. Gênesis 1:26 diz o seguinte, e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora presta atenção. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que move sobre a terra. Então, no momento da criação do homem, Deus também ordenou o homem, deu poder ao homem para fazer o quê? Para dominar. Mas não o domínio que nós conhecemos, que existe a influência do pecado, mas o domínio da inocência, o domínio conforme o pensamento de Deus. E nós vemos aqui que o homem teria domínio sobre a natureza. Porém, um domínio sem a influência do pecado. Aí, lá em Provérbios 12:10, Salomão diz o seguinte, o justo cuida de seus animais, mas os perversos são sempre cruéis. Olha para vocês verem que entre os dois versículos que nós lemos e esse terceiro agora de Provérbios, há um contraponto aqui em que o homem mudou a sua natureza com relação à criação, mudou o seu ponto de vista com relação a tudo que o cerca, a natureza que o cerca. Salomão observou que o homem justo, ele cuida de seus animais, quer dizer, ele tem cuidado, ele preserva. Mas os perversos são sempre cruéis, quer dizer, eles maltratam, eles acabam, eles exterminam. Que está falando dos animais. Mas nós vamos ver que as coisas não são bem assim, não ficaram só nos animais. Entre Gênesis e Provérbios, existe uma coisa que entrou, que se chama pecado. Essa palavra pecado está sempre rodando, mas ela tem que rodar mesmo. É porque ela é que faz a deformação do caráter.
E aqui em Provérbios 12, 10, Salomão quer dizer justamente isso, houve uma quebra de caráter. Salomão quer dizer, olha, o homem perdeu o seu caráter, o homem perdeu a sua dignidade, o homem perdeu a sua função de pensar o lógico, que é cuidar daquilo que Deus tinha dado a ele, domine sobre a terra. E ali ele tenha domínio sobre os peixes, sobre os répteis, sobre as aves, sobre, né, as criações e sobre tudo que move sobre a terra. E quando ele fala sobre a terra, ele também está falando de rios, árvores, enfim, de tudo. Vem Salomão e diz, olha, o homem mudou a sua atitude. Tem alguns que são justos, que ainda preservam aquilo que Deus colocou no coração do homem na sua formação. Mas tem outros que se perverteram, se tornaram, né, como diz aqui, perversos, maus, cruéis, não têm respeito com a criação de Deus. Nós temos que lembrar que, apesar de o homem ter domínio sobre todas estas coisas, sobre animais, minerais e vegetais, ele não deve ser perverso, ele deve ser justo, porque assim era no princípio, porque Deus colocou o homem para lavrar e cuidar e guardar do jardim. Não era para destruir, era para guardar, era para lavrar, era para fazer multiplicar, era para conservar. E nós vemos Salomão dizendo justamente a perversidade do coração do homem, um caráter totalmente deformado relacionado à natureza. Então é isso, o pecado quebrou a relação perfeita entre a natureza e o homem. Olha o que Paulo diz. Devido a essa quebra, devido a esse pecado, devido a essa crueldade em que Salomão, né, cita em Provérbios, Paulo diz o seguinte, em Romanos 8,19, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Então, a criação, hoje, agora, nesse momento em que você está me ouvindo, ele aguarda. A criação aguarda a expectativa da redenção dos filhos de Deus, porque neles habitam a justiça. Porque como Noé andava com Deus. E a criação se pega a nós, igreja. Quem são os filhos de Deus? A igreja. Então nós, como cristãos, nós temos que ter esse cuidado redobrado em como nós estamos tratando a natureza. Ah, televisão, rádio, jornal, mídia, o que você quiser, está sempre falando que o clima está mudando, a natureza está destruindo, os animais estão acabando, o mar está poluído, as águas estão poluídas. Não é? Pois é, toda essa criação que foi feita por Deus aguarda com grande expectativa. Eles demonstram, talvez de um modo que nós não entendamos, mas Deus entende essa expectativa da criação, do dia em que os filhos de Deus serão revelados, do dia em que Deus, que haverá a separação entre quem é e quem não é. Essa expectativa existe nos dias de hoje. E o que nós podemos fazer como igreja, como os filhos de Deus, com essa grande expectativa que a criação espera? Nós devemos ter a nossa participação em estar sendo justo no lidar com a natureza,
sermos justos em nossas atitudes, porque isso faz parte da igreja, faz parte daqueles que são filhos de Deus. E Paulo continua, Romanos 8:22, porque sabemos, então nós sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não é o que nós sabemos. Olha essa onda de calor no Brasil. Olha aí furacão e tufões pelo mundo. Olha a destruição de espécies que estão sendo extintas. Olha os rios poluídos. Olha os mares do mesmo jeito. Olha as dores que esses animais, árvores, plantas, vegetais estão sofrendo. Ah, mas eles são insensíveis. Não, eu não estou dizendo comparando ao homem, mas eu estou dizendo que dentro do método em que Deus criou essas coisas, Deus também criou métodos para que eles se desenvolvessem. Por que eu planto um grãozinho de feijão e nasce um pé de feijão? Por que nasce lá um bezerrinho e, se eu trato direito, logo ele vira um boi ou uma vaca? E assim por diante. Porque se eu cuido de uma fonte de água, ela sempre vai estar pura para o meu próprio proveito. E a falta disso que está acontecendo hoje, que o mundo está noticiando hoje, aos quatro ventos, é a própria criação gemendo, dizendo que está com dores de parto, que está sofrendo. E nós sabemos disso. Paulo disse isso há quase 2000 anos atrás. Nós sabemos. E se nós sabemos, como cristãos, nós devemos ter o respeito com a natureza. Não é amor. Não é tomá-la como divindade, mas é respeito, porque é criação de Deus. A igreja tem que pensar nisso. O animal tem a sua força. Se nós excedemos na sua força, nós estamos sendo perversos e cruéis. Se nós estamos fazendo algo de errado, poluindo uma água, um rio, nós estamos forçando a quebra de uma cadeia. Não vamos entrar aqui, né, em questões, mas é uma cadeia química. H2O. São dois elementos. Se eu quebro esse elemento com um terceiro, um quarto, um quinto elemento, em que já não se é um H2O, que é a água, né? A fórmula da água, perfeita e pura, eu quebrei. E a natureza, ela mostra isso de um jeito que não tem como nós não enxergarmos. Então a igreja tem que estar atenta. A igreja vai resolver o problema? Não, até porque ele é imenso. Hoje não se consegue mais resolver. Mas se podemos fazer a nossa parte, por que nós não fazemos? Porque ela está cobrando de nós. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A própria criação está dizendo para nós, igreja. Então há um dever a ser cumprido. A deformação do caráter humano não deve atingir a igreja, não deve atingir o relacionamento seu com a natureza, porque é criação de Deus. E se é criação de Deus, nós devemos respeitar, porque somos ou não somos filhos de Deus? É uma pergunta que eu deixo, é um ponto de reflexão que eu deixo para vocês pensarem sobre esse assunto do relacionamento do homem com a natureza. E por que ela foi quebrada? Por que esse caráter foi deformado e fez com que nós tivéssemos isso? Devido ao pecado e à deturpação do caráter humano, o homem destruiu a natureza e a si próprio. Então está aí, ó.
Poluição do solo, poluição dos rios, a destruição das matas, das florestas. Isso é novidade para nós? Não. Nós vemos, ouvimos e vimos tudo isso dia a dia. Liga a sua televisão, pegue o seu jornal, entre na sua mídia, digite um desses assuntos no Google. Olha lá, está lá, é agora, é imediato. Você vai ver isso. Apocalipse 11, verso 18, a última parte, diz o seguinte: e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Então haverá um tempo em que Deus vai irar-se contra as nações. E uma das coisas da ira de Deus é que ele vai destruir os homens que destruíram a terra. Então, esse relacionamento com a natureza é muito mais profundo do que nós achamos, como uma página que se passa rápido, ou uma figura de um livro. Não. Deus diz que haverá um tempo em que ele vai destruir aqueles que destruíram aquilo que ele criou. Igreja, é para pensar mesmo. Isso faz parte da construção do nosso caráter. Tá? De um caráter cristão. Parece que não existe importância, é um assunto que é ecologista, é biólogo. Não, é bíblico. Está na Bíblia primeiro do que está primeiro na Bíblia do que nas bocas dos ecologistas, dos biólogos, dos cientistas. Primeiro está na Bíblia. E se está na Bíblia, é para que nós obedeçamos. E o relacionamento com a natureza, para a formação de um caráter cristão, nós temos que obedecer, porque é criação de Deus. E nós devemos ter o devido respeito com ela. Amém? A aula que vem nós vamos entrar num outro assunto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fique com Deus. Tchau, tchau.